representá-lo ele aqui no mundo. Você imaginou, irmãos, que privilégio é eu ser um representante de Deus aqui no mundo? Eu ser um representante do Senhor Jesus? A igreja tem essa incumbência. É para isso que Deus edificou a sua igreja. Nós lemos ontem em capítulo 13, versículo 10, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida diante dos principados e potestades. A igreja, ela é a representante do Senhor Jesus aqui no mundo. Deus, amados, Ele estava dando os seus ensinos porque Ele não queria que o povo se tornasse refém das suas próprias atitudes. E muitas vezes, irmãos, nós nos tornamos reféns de nós mesmos. É difícil você admitir que um marido faça uma esposa refém. Já vimos isso pela televisão. O fulano está com a esposa e os filhos refém dentro de casa, ameaçando-os a matar. Mas que é isso? A mulher a qual ele jurou amá-la, a estar com ela na alegria, na tristeza, na dor. Amados, e às vezes nós nos voltamos para nós mesmos, para analisarmos que nós muitas vezes somos reféns da nossa própria desobediência. Quantas pessoas têm sido reféns da sua própria desobediência? Deus não queria que o povo viesse a ser refém deles mesmos. E eu gosto, irmão, de sempre usar uma frase: se nós não quisermos sofrer a influência do inimigo, não devemos fazer com eles aliança. Quando Deus tirou Israel do Egito, na celebração dos asmos, que era uma festa ligada à Páscoa, iniciava-se no 14º dia à tarde até o dia 21 do mesmo mês, porque o mês do judeu era contado, o dia do judeu era contado de uma tarde até outra tarde. Levítico 23 e 36 parece menciona isso, de uma tarde a outra. E Deus fez uma observação para o povo em capítulo 12 do Êxodo, versículo 18 ou 15, dizendo para eles: nenhum fermento se ache nas vossas casas. O fermento ali, amados, ele denota tudo aquilo que é mal e que tem permeado a vida da igreja, dos salvos, e tem corrompido a santidade dos mesmos. Mas no capítulo 3 e no versículo 7 do mesmo livro do Êxodo, ele disse: nenhum fermento se ache contigo. Ele disse: nem em todo o teu território. Primeiro ele falou na casa, na família. Depois ele foi e individualizou: para você, não se ache contigo. E depois ele universalizou: e nem em todo o território de Israel. Não devia achar fermento. A única vez, amados, que o fermento foi usado em Levítico 23 numa oferta, representava o homem no seu estado natural, 2 pães representando judeu e gentio, e ali tinha fermento.
porque ali estava falando do homem natural, do homem pecado, do homem caído. O fermento é algo que contamina. Era o propósito de Deus que o povo se mantesse livre dessas coisas. E Deus então está chamando a atenção aqui para não lavrar com boi e jumento junto. Ele estava aqui, amados, usando essa metáfora não pela desigualdade, não pela imparcialidade desses animais, não por serem incompatíveis entre si, mas porque se tratava de limpo e de imundo. Limpo e imundo não pode andar junto. Não deve andar junto. Eu quero ler, tenho que andar, podemos ficar detidos aqui, mas vamos ler, voltando um pouquinho atrás em Deuteronômio 7. Isso aqui manifesta o cuidado de Deus, é uma demonstração 7 de Deuteronômio. Quando o Senhor teu Deus te introduzir na terra, a qual passas a possuir e tiver lançado muitas nações diante de ti, os heteus, os gaceus, os amorreus, os cananeus, os filizeus, os heveus, os jebuseus, 7 nações mais numerosas e mais poderosas do que tu, e o Senhor teu Deus as tiver dado diante de ti para as ferir, totalmente as destruirás. Não farás aliança com elas, não farás aliança com elas, ou não farás com elas aliança, nem terás piedade delas. Nem contrairá matrimônio com os filhos dessas nações. Não darás tuas filhas seus filhos, nem tomarás suas filhas para teus filhos, pois elas fariam desviar teus filhos de mim, para que servisse a outros deuses. E a ira do Senhor depressa se acenderia ou se estenderia contra vós outros, e depressa vos destruiria. Temos aqui, amados, uma sequência de exortações. A primeira exortação aqui está no versículo 2: as destruirás. As destruirás. Ainda no versículo 2: nem terás piedade delas. Versículo 3: nem contrairás matrimônio. Ainda versículo 3, o imperativo: não darás tuas filhas. Ainda versículo 3, nem tomarás tuas filhas. E no versículo 4, pois elas fariam desviar teus filhos de mim, para servir a outros deuses. Elas fariam desviar. Amados, uma coisa é quando nós próprios tentamos nos desviar para o nosso próprio bem. Outra coisa é quando nós achamos um obstáculo e que ele nos faz desviar. Aqui, amados,
para que eles não pudessem achar um obstáculo que os faria desviar dos propósitos de Deus, eles teriam que primeiro eles desviarem do obstáculo. E eles não desviaram do obstáculo porque eles pouparam as nações. Estão lembrados lá em capítulo 15 de Mateus, quando o Senhor Jesus sai dos territórios judaicos e entra em Tiro e em Sidom? Ele encontra com uma mulher cananeia. Lá estava uma remanescente da desobediência desse povo, uma estrangeira. Deus estava, amados, pensando no bem-estar do povo, e no versículo 6 aqui ele disse: porque tu és povo que? Santo. É para fazer distinção entre o santo e o profano. Não é para o santo e o profano estar junto. Fazer distinção, nós lemos em Levítico 10:10, entre o limpo e o imundo. É para fazer diferença. Volte para Deuteronômio. Desculpe, é Êxodo 34, versículo 12. Obstante de fazer aliança com os moradores da terra, para onde vais, para que te não sejam por cilada. Guarda-te, obster é guardar. Guarda-te de fazer aliança com os moradores da terra para onde vais. Agora, como não fazer aliança com um povo de uma terra para onde você vai? No caso de Israel, era destruí-los. Deus não pediu nada impossível. Deus disse: eu dou vocês, eu estou dando. É como Ele dá e nós tomarmos posse. Eu estou dando esse livro. Mas se ninguém quiser, volta para cá. Tá? Deus disse: eu estou dando a vocês. É só vocês tomar posse. Mas eles pouparam. Como disse no livro de Josué, no início do livro, por muitas vezes você vai ler esta palavra, tiveram por tributo, preferiram receber tributo daquele povo, preferiram poupar aquele povo lá, conviveram com aquele povo e foram refém da sua própria desobediência. Amados, o Senhor disse lá em Jeremias capítulo 7 e versículo 21 em diante, Ele disse que Ele pediu do povo sempre obediência. Jeremias 7, 21. Assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel: ajuntai os vossos holocaustos aos vossos sacrifícios e comei carne, porque nada falei a vossos pais no dia em que os tirei da terra do Egito, nem lhes ordenei coisa alguma acerca de holocaustos ou sacrifícios. Mas isto lhe ordenei, dizendo: dai ouvido à minha voz.
Ele disse: e eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Ele disse: andai em todo